Bem-vindos a mais uma aula de leitura do conteúdo do livro Ação Humana, que nós nos propusemos a ler inteiro juntos para podermos receber o título de graduado, prestando atenção, né, nesta obra. Então, faremos a leitura de mais um item do primeiro capítulo do livro. Toda vez que eu começo a leitura desse livro, para mim é como se eu entrasse de novo pela primeira vez em algo que realmente me motiva. É muito bom começar a leitura do Ação Humana. Eu espero que vocês estejam gostando, tanto quanto eu. Vamos lá. A ação humana como um dado irredutível. Um assunto muito bacana, até porque nós vamos entender o que seria esse dado irredutível, o conceito científico da coisa. Desde tempos imemoriais, os homens têm manifestado ansiedade por saber qual é a fonte de toda energia, a causa de todos os seres e de toda mudança, a substância última da qual tudo deriva e que é a causa de si mesmo. Olha que coisa interessante. A ciência é mais modesta, ou seja, nós cientistas somos mais modestos. Nós não temos esta pretensão. Então, a ciência é mais modesta, ela tem consciência dos limites da mente humana e da sua busca de conhecimento. Opa, olha que coisa interessante, né? Como eu já disse, ciência não é afirmar a verdade, é afirmar que aquele conhecimento que estamos propagando não tem contradições lógicas, teóricos, científicas que possam dizer que não é verdade, que é uma mentira. Então, tem consciência dos limites da mente humana e da sua busca de conhecimento. Procure investigar cada fenômeno até as suas causas, mas compreende que esses esforços esbarram inevitavelmente em muros intransponíveis. Existem fenômenos que não podem ser analisados nem ter sua origem rastreada até outros fenômenos. Estes são os dados irredutíveis. Então, vou deixar grifado que existem fenômenos que não podem ser analisados nem ter sua origem rastreada até outros fenômenos, e que isso são os dados irredutíveis. O progresso da pesquisa científica pôde conseguir demonstrar que algo até então considerado como um dado básico pode ser subdividido em componentes, mas haverá sempre alguns fenômenos irredutíveis, indivisíveis, algum dado irredutível. O monismo ensina que existe apenas uma substância básica. O dualismo diz que existem duas. O pluralismo, que existem muitas. Não tem sentido discutir tais questões. São meras disputas metafísicas insolúveis. O presente estado do nosso conhecimento não nos proporciona os meios de resolvê-las com uma explicação que um homem razoável considerasse satisfatória. O que é um homem razoável? Um homem que se baseia na razão. O monismo materialista afirma que vontades e pensamentos humanos é o produto do funcionamento dos órgãos, das células, do cérebro e dos nervos. O pensamento, a vontade e a ação são produzidos apenas por processos materiais que um dia serão completamente explicados pela investigação no campo da física ou da química. Essa também é uma hipótese metafísica,
embora seus adeptos a considerem como uma verdade científica inegável e inabalável. Várias doutrinas têm sido formuladas para explicar a relação entre corpo e mente. São meras conjecturas, sem qualquer referência a fatos reais. Tudo o que se pode afirmar com certeza é que existem relações entre processos mentais e fisiológicos, até porque a gente sabe do efeito placebo. Quanto quanto à natureza e ao funcionamento desta conexão, sabemos muito pouco, se é que sabemos alguma coisa. Julgamentos concretos de valor e ações humanas definidas não são passíveis de maiores análises. Podemos honestamente supor ou acreditar que sejam inteiramente dependentes de ou condicionados por suas causas. Julgamentos concretos de valor e ações humanas definidas não são passíveis de maiores análises. Podemos honestamente supor ou acreditar que sejam inteiramente dependentes de suas causas. Mas, uma vez que não sabemos como fatos exteriores, físicos ou fisiológicos, produzem na mente humana pensamentos e vontades definidas que resultam em atos concretos, temos de enfrentar um insuperável dualismo metodológico. Então, já abandonamos o monismo. No estado atual de nosso conhecimento, os postulados fundamentais do positivismo, do monismo e do panfisicalismo são meros postulados metafísicos, desprovidos de qualquer base científica, sem sentido e sem utilidade na pesquisa científica. A razão e a experiência nos mostram dois mundos diferentes. O mundo exterior dos fenômenos físicos, químicos e fisiológicos, e o mundo interior do pensamento, do sentimento, do julgamento de valor e da ação propositada. Então, opa, aqui é um ponto forte, ponto muito forte. Por que que é muito forte? Porque aqui Mises está colocando que não existe tal coisa como econometria, colocar a economia dentro das ciências naturais, da mecânica newtoniana. Aqui Mises coloca que a ação é algo do íntimo do ser. Até onde sabemos hoje, continuando a leitura, até onde sabemos hoje, nenhuma ponte liga esses dois mundos. Idênticos eventos exteriores resultam, às vezes, em respostas humanas diferentes, enquanto que eventos exteriores diferentes produzem, às vezes, a mesma resposta humana. Não sabemos por quê. O Mises está dizendo que nem o monismo, nem o positivismo, nem postulados fundamentais do panfisicalismo, nada disso é comprovado. Até porque a prova científica em contrário ao monismo, ao positivismo e ao panfisicalismo está aqui. Idênticos eventos exteriores resultam, muitas vezes, em respostas humanas diferentes, enquanto que eventos exteriores diferentes produzem, muitas vezes, a mesma resposta humana e não sabemos por quê. Em face desta realidade, não podemos deixar de apontar a falta de bom senso dos postulados essenciais do monismo e do materialismo. Já vem uma crítica pesada. Podemos acreditar ou não que as ciências naturais conseguirão um dia explicar a produção de ideias definidas na cabeça do sujeito, julgamentos de valor e ações da mesma maneira como explicam a produção de um composto químico, o resultado necessário e inevitável de certa combinação de elementos, até que chegue este dia.
somos obrigados a concordar com o dualismo metodológico. A ação humana é um dos instrumentos que promovem mudança, é um elemento de atividade e transformação cósmica. Portanto, é um tema legítimo de investigação científica, como, pelo menos nas condições atuais, não pode ser rastreada até suas origens, tem de ser considerada como um dado irredutível e, como tal, deve ser estudada. Deixa isso então grifado. Então, a ação humana é um dos instrumentos que promovem mudança. É um elemento de atividade e transformação cósmica. Então, a ação humana é um elemento de atividade e transformação cósmica. Portanto, a ação humana é um tema legítimo de investigação científica. Como, pelo menos nas condições até agora, condições atuais, não pode ser rastreada até suas origens, então não há nada, processo químico, que defina as suas escolhas subjetivas, a ação humana tem de ser considerada como um dado irredutível. E como dado irredutível deve ser estudada. É verdade que as mudanças produzidas pela ação humana são insignificantes quando comparadas com a ação das poderosas forças cósmicas. Do ponto de vista da eternidade e do universo infinito, o homem é um grão infinitesimal. Mas, para o homem, a ação humana e suas vicissitudes são a coisa real. A ação é a essência de sua natureza e de sua existência. Seu meio de preservar a vida e de se elevar acima do nível de animais e plantas. Por mais perecível e evanescente que todo esforço humano possa ser frente ao universo, para o homem e para a sua ciência é de fundamental importância. Então, eu vou deixar grifado, não pela profundidade científica desse último parágrafo, mas pela profundidade intrínseca a nós mesmos, ao nosso entendimento de mundo e ao estudo da ciência da ação humana, levando em consideração os seus efeitos em nossa vida. E assim, terminamos o item 3 do capítulo 1, e o nosso próximo item, tá aí, vocês estão vendo, racionalidade e irracionalidade. Terminamos então mais uma aula e espero que vocês estejam gostando do curso, aproveitando, vendo que principalmente essa primeira parte, que é a parte de muito conhecimento axiomático para fundamentar uma nova ciência, portanto é bem complexo. Retorne, reveja as aulas, para que a gente possa estar com esses conceitos muito bem arraigados dentro da nossa cognição. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula.